Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, eu estou nesses dias tentando comentar o livro de Efésios. Hoje eu gostaria de falar sobre o capítulo 5. O capítulo 5 tem 33 versículos, então eu vou dividir em duas partes. Hoje eu quero falar sobre o versículo 1 até o versículo 14. Veja o que o apóstolo Paulo fala para cada um de nós. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andeis em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém os santos. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles, pois outra horas ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade e justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até dizê-lo, é vergonhoso. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, se manifesta pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta tu que dorme, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O versículo 15 eu vou ler, porque estarei começando a próxima mensagem no versículo 15. Portanto, vedes diligentamente como andais, não como nécio, mas como sábio. Muito bem, amados, diletos irmãos, nós vemos aqui nesta passagem o apóstolo trazendo-nos algumas mensagens, falando aquilo que se refere ao comportamento de cada cristão. O apóstolo trazendo-nos uma palavra que nos leva a refletir. Ele usa o versículo 1 e o segundo versículo, falando-nos acerca de que Deus teve amor por cada um de nós. Deus tem perdoado a cada um de nós por ser um Deus de amor. Então o apóstolo diz que devemos ser sejamos imitadores de Deus, que é o Deus de amor. Então que sejamos seguidores de Deus, imitando a Deus. O apóstolo está dizendo, imite-no em especial o seu amor, a sua bondade,
Assim como Ele perdoou a cada um de vocês, então vocês imitem a Deus, perdoando, que vocês também tenham a bondade, a capacidade de estender o perdão, como convém aos verdadeiros servos de Deus. É isso que o apóstolo está falando, que Deus, sendo um Deus celestial, Ele aceitou a oferta ofertada pelo seu Filho amado no sacrifício de Cristo. Existe a vitória de cada um de nós. Cristo triunfa por causa deste amor. E nós temos que considerá-lo plenamente como sendo aquele que se entregou por nós, para gerar-nos vida, para que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado. Agora o apóstolo também faz referência acerca do pecado. Ele diz que não deve haver no nosso meio a prática da concupiscência, o adultério, a prostituição. Ele diz que isso nem deveria estar na nossa mente. A concupiscência, amado, então deve ser extirpado da nossa vida. Deve ser arrancado da nossa vida. Pois quem teme a Deus, quem ama a Deus, deve abandonar esses pecados que traz muito malefício para a nossa vida. Estes são as advertências do apóstolo contra os atos grosseiros do pecado, que tem nos levado muitas vezes a nos afastar de um Deus perdoador, de um Deus que nos ama. E o apóstolo diz que essas coisas nem sequer deveriam ser nomeado em nossos corações, que precisamos estar distante desta vida de pecado, que contamina e envenena a nossa alma, que nos afasta da verdade. Como cristão que somos, como filho de Deus que somos, devemos dar glória a Deus. E devemos saber, amados, que todos aqueles que estão presos pela cobiça, pela avareza, pela prostituição, estão amarrados com seus próprios pecados. O homem cobiçoso faz da sua própria cobiça um Deus que se torna Senhor da sua vida. Um homem avarento, um homem que vive na prática da prostituição, o Deus da sua vida é o pecado que lhe prende e afasta da presença de Deus. Então precisamos nos libertar de tudo aquilo que é mundano, de tudo aquilo que contamina a nossa alma. E devemos nos aproximar com esperança, com confiança e deleitarmos somente na graça de Deus. Deveríamos estar em Deus. Sabemos, amados, que se nós não nos aproximarmos de Deus por meio do sacrifício do seu Filho amado, iremos cair. E os que caem na concupiscência da carne, que são presos pela concupiscência da carne, se afasta de Deus e está agora sendo alvo da própria ira de Deus.
Então vamos nos afastar de tudo aquele que provoca a ira de Deus. Os pecados que muitas vezes temos praticado têm nos levado em trevas, amados. As trevas vão maculando a nossa alma. O apóstolo faz ainda a recomendação acerca de até a maneira de nós conversarmos, que as nossas palavras não sejam torpes. Então que essas trevas vão muito além do que a gente imagina, amados. Muitos acabam caindo da graça, porque não vigia com a maneira como que fala. Mas graça ao bom Deus, que opera uma tremenda mudança na alma de cada um de nós por meio do seu Espírito Santo. O apóstolo diz que devemos andar como filho da luz, que devemos ser filho da luz. Então devemos abandonar aquilo que macula a nossa alma, aquilo que mancha, que nos afasta de Deus, que nos leva em trevas, para andarmos como filho da luz, tendo conhecimento da verdade, nos revestindo da santidade. Quando nós nos aproximamos de um Deus feito de luz, as obras das trevas são afastadas da nossa vida. Qualquer que seja, por pior que seja, por mais delicioso que seja estas obras das trevas, ela causa-nos a destruição da nossa alma. Ele faz com que a nossa alma se torne contaminado, maculado pelo mal. Então o apóstolo chama a nossa atenção para nós tornarmos filhos da luz, pois precisamos nos despir da nossa antiga natureza, a natureza pecadora, e nos revestir como filho da luz. Então o apóstolo nos aconselha, ele nos dá um conselho útil, amado, pois se participamos como o próximo em seus pecados, devemos esperar uma participação na própria concupiscência que estará vindo sobre nossa vida. Quando nós somos participantes desse pecado, então podemos também esperar que a ira de Deus virá sobre nós. Não teremos comunhão com Deus. O homem que serve a Deus, o homem que quer ser filho da luz, que quer ser bom, deve envergonhar-se de falar do que é muitas vezes tem contaminado a sua alma. Então, devemos ter noção, amado, e visão de que o pecado, ele é vergonhoso. Por que as pessoas, quando fazem as coisas erradas, quando praticam aquilo que é errado, eles procuram esconder? Porque é vergonhoso, amado. Então, devemos nos revestir da graça, nos revestir do amor de Deus. Devemos chamar os que estão, amado, dormindo muitas vezes, a morte do pecado, para que acorde e se levante, a fim de que Cristo lhe dê a luz da vida. Então devemos ser exemplo, amados. Eu reconheço que muitas vezes tenho sido falho com Deus. Eu reconheço que muitas vezes tenho sido falho com minha esposa, que tenho sido falho com minhas filhas,
que eu tenho sido falho até com as pessoas que têm me seguido através da rede social. Então, o que fazer, amado? É nos aproximarmos de Deus reconhecendo os nossos erros, as nossas falhas, confessando a Ele a nossa limitação e dizendo o quanto necessitamos da sua graça e do seu perdão. Eterno e soberano Deus, eis-me aqui, Pai, perante a tua presença. Quero exaltar teu nome e glorificar a ti. Quero dizer a ti, Senhor, que sou grato por poder meditar na tua palavra, Senhor, por poder analisar versículo por versículo. E este versículo, Senhor, se torna um espírito dentro da minha alma, pois a tua palavra é espírito, a tua palavra é vida. E aonde o teu espírito penetra, todas as trevas têm que ser dissipado, pois o seu espírito é luz, o seu espírito é chamado de santo. E aonde o Espírito Santo habita, o mal tem que ser dissipado, as trevas têm que desaparecer. Então eu te louvo e te glorifico em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus. Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, eu estou nesses dias tentando comentar o livro de Efésios. Hoje eu gostaria de